Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou o Maicon Guerin, eu sou o proprietário da Sonido e hoje, com muita alegria, eu estou aqui dando pontapé inicial num projeto muito legal, aqui com a queridíssima Aline Valente. Está aqui o podcast, o Valente Cast. Na verdade, é um podcast da Aline, né, Aline? Isso aí. Eu estou aqui demitido, na verdade. Estou aqui para a gente poder só para me apresentar, né? Para poder começar o início da situação, né? O início desse podcast. A Aline vai ser a host do podcast, apresentadora. Isso aí. E a Aline é uma empreendedora aqui da cidade de Cachoeirinha, né, Aline? Isso, da área de sobrancelhas, micropigmentadora. E da área de sobrancelha, micropigmentação. Pô, tem que dar um trava-língua quase para falar, né? E, Aline, me conta um pouquinho pra gente aí, né? Acho que primeiro é muito legal que a gente te conheça, né? Quem é a Aline? Claro. Um pouco da tua história de vida, até tu chegar no empreendedorismo, né? Na profissão que tu executa hoje, né? Sim. Primeiramente, eu vou falar sobre como surgiu essa ideia e o porquê que eu estou fazendo isso, né? Então, toda a minha trajetória já vem no sentido de tratar pessoas, de, né, aquela coisa sempre o cuidado com a beleza ou espiritual. Eu sempre trabalhei nessas áreas direcionadas ao cuidado das pessoas. Então, agora, recentemente, ocasionou um problema, assim, tipo, né, uma coisa que aconteceu. Eu fui assaltada e roubaram meu carro, eu tive com uma arma apontada na minha cabeça. Então, tipo, me passou muita coisa pela cabeça nesse momento. Então, quando Deus te livra de algo, é porque tu tem um propósito muito grande na vida. Então, é tipo assim, meu Deus, faz muito tempo que eu tô para fazer isso. Então, tipo, agora é a hora, né, de ajudar as mulheres, de mostrar a parte de superação, né? Então, isso mexe muito comigo. Então, por isso a ideia do podcast, de trazer pessoas que tenham algo, né, que superou na sua vida, que batalhou, que mesmo com medo, mesmo sofrendo, mesmo, né, ali tendo que fazer, né, obrigada a vencer na vida, sem ter ninguém para ajudar. Então, isso que eu quero trazer para as mulheres, que a gente pode ser o que a gente quiser, com toda a força, com toda a fé, em qualquer situação a gente pode reverter, a gente pode, né, mostrar isso para empoderar e ajudar as mulheres. Então, esse foi o intuito, foi o que me motivou, né? Então, tipo, eu já venho com esse plano já bem antigo já de fazer alguma coisa nesse sentido, pensei em várias coisas, mas agora, tipo, Deus assim, tá, vou te dar um pontapé na tua bunda, tu vai ou não vai, amada? Né? Então, eu resolvi fazer o podcast nesse sentido. Trazer nesse formato aqui, que é legal, de bate-papo, é um formato também descontraído, né? Não é tão formal. E como é legal, né? Eu acho, para mim, pelo menos, sempre inspirador ouvir pessoas que têm essa história, né, no empreendedorismo, história de superação, história de que parecia que tudo dizia o contrário, às vezes, né? Tudo parecia que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, mas mesmo assim a gente consegue reverter a situação. Superou, atravessou obstáculos. A palavra que está tão na moda, mas eu acho que apesar de estar na moda, ela é importante, que é a resiliência, né? Isso, resiliência, se reinventar. Conseguir enxergar uma oportunidade, às vezes, onde ninguém está vendo nada, a pessoa vai ali e acha uma oportunidade, uma brecha. Quando eu vejo um problema, quando eu sinto um problema, é muito engraçado, porque, tipo, eu não foco no problema, eu vejo uma oportunidade de fazer alguma coisa nova. Então, é que nem eu digo, né? Acontece tanta coisa na minha vida que, tipo, eu sou que nem Fênix. Cara, eu vou lá na cinza, quando vê, tá batendo asa. Tá assim, que chama? Tem um lance da Fênix, ela ressurge das cinzas, né? Isso, exatamente. Ela se reinventa, ela aparece de novo. Isso, cara, acho que para a vida do empreendedor, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu me identifico muito porque na minha jornada de empreendedorismo, ela sempre foi muito assim, né? Ela sempre foi muito de altos e baixos. De desafios. De se desafiar, de se reinventar, né? De procurar de enxergar onde parece que ninguém enxergou nada, a pessoa enxergar aquela oportunidade de fazer alguma coisa. E de também usar, eu acho que isso que tu falou é bem importante, né? Usar esse dom, né? Não só para ti, mas para poder contribuir com outras pessoas. Exatamente, eu acho que é muito, até um pouco de egoísmo, né? Quando a gente tem algo, a gente consegue e a gente guarda pra gente, si, né? Quando a gente Porque até mesmo quando eu passei por essas situações, né? Enfim, aqui no podcast agora a gente vai
por etapas, porque são muitas histórias, né? A gente vai por módulos, como se chama, que nem um curso, cheio de módulos. É uma série da Netflix, quase, o pessoal vai ter. Isso aí, uma Netflix gigantesca que não acaba nunca, né? Então, isso eu quero trazer porque muitas vezes eu estava dentro do problema, estava sofrendo e não sabia nem o que fazer. Então eu parava, pensava, rezava para Deus, gente, me dá uma luz aí, né? Poxa, tá difícil o negócio. Então, e às vezes eu olhava uma pessoa que falava uma palavra, alguma coisa, contava uma história, e vendo também que aquela pessoa, né, tipo assim, reverteu a situação e conseguiu vencer, e conseguiu, né, dar a volta por cima, e eu disse, poxa, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque qual é a diferença entre nós? É que nem eu sempre digo para meus clientes, tô com um problema e tal. Esse cara, qual é a diferença entre a gente? Né? Falando um pouco da minha história, eu não tenho estudo, eu estudei somente até a 6ª série. Então, e chegar onde eu cheguei, na nossa Netflix vai ter os módulos que eu vou falar, do que eu empreendi, quanto que eu gastei, o que eu fiz de errado, todas as partes que eu poderia ter mudado, mas daí entrou a crença limitante, aí entra como tu foi criado. Então, tipo, é uma infinidade de coisas que a gente tem que cuidar para se manter crescendo, né? Se manter empreendedor, se manter na linha e não deixar a coisa decair. Então, não é só simplesmente se reinventar. A gente tem que ter estrutura e tem que saber o porquê das coisas. O porquê que a gente faz tal coisa, o porquê que acontece tal coisa. Então, isso é muito registrado no nosso subconsciente. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas. Às vezes a gente está numa ascensão, tá indo, daqui a pouco, pum, tipo, não que tu caia, mas que tu estaciona ou que tu, opa, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. O que eu tenho que fazer para mudar? Eu tenho que entender como que eu estou funcionando, porque tudo que eu faço, tudo que acontece na vida são escolhas, né? São os meus resultados. Né? Se eu fiz tal coisa, se eu mover essa xícara para cá, tá tudo bem, eu movi ela aqui. Né? Se eu não mover, ela vai continuar ali. Então, se ela chegou até aqui, é porque eu fui lá, meti a mão e joguei ela ali. Então, tudo na nossa vida é esse resultado. É porque a vida é uma desgraça, porque, coitadinho, meu Deus do céu, mas para mim tudo dá errado, para mim nada dá certo. Eu não aceito isso. Sim. Eu jamais vai me ver dizendo isso. Né? Porque tudo que acontece hoje é resultado das minhas escolhas e da sementinha que eu plantei. Nada mais que isso. Às vezes a gente, como a internet é um campo de todo mundo, assim, né? Tá todo mundo ali falando alguma coisa, muito é verdade, muita gente tentando mostrar o que não é, mas às vezes a gente olha uma história de alguém que se superou, que saiu do nada, e a gente, agora que o cara já tá lá, é fácil falar, né? Ou parece, não, é fora da minha realidade, alguma coisa do tipo, né? Mas ano passado, retrasado, eu fiz uma entrevista com um amigo e ele teve uma ideia, um cara conhecido assim, né? Nos conhecemos de muitos anos, ele teve uma ideia simples, ele abriu uma startup e em 2 anos ele vendeu a startup por alguns milhões. Ou seja, não é história de alguém que está lá na internet que de repente até é mentira. Não, é um cara que eu conheço, Sim. que teve uma ideia real, simples, e que criou uma startup, achou um investidor e vendeu aquilo por milhões. Ou seja, não é uma coisa que está tão distante. E se aconteceu, por que não pode acontecer comigo, né? Exatamente. O que eu sempre digo. E isso é uma coisa muito certa para mim. Tipo, eu fiz algumas escolhas que não era para ter feito, ou era, porque senão não teria a cabeça que eu tenho agora. Claro, tem né? isso. Não tinha o aprendizado que eu tenho agora em relação a negócio, a empreendedorismo, e de como investir esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro, né? Porque a gente trabalha nessa área de estética, tudo entra muito rápido, né? A grana entra muito rápido. E se a gente não tem esse equilíbrio, não tem esse entendimento lá no subconsciente do que fazer, aí a gente acaba, né? Aqui, né? É fácil, vai entrar. Mas eu sempre tenho o sentido que, assim, se tu fez, por que eu não posso fazer? Claro. Né? Então, as pessoas elas têm que ter esse entendimento que não existe, não posso, não consigo, não vai dar, comigo a vida é um desastre. Não, Deus te coloca as coisas na tua frente para testar, né? Às vezes a gente é testado demais, né? Mas para saber também se a gente aprendeu. Para saber como que tu vai reagir perante aquilo. Tá, filha, tá, e aí, agora tu aprendeu realmente ou tu vai fazer cagada de novo? Né? Aí vem tudo de novo, aí tu começa a repetir ciclos, né? Repete ciclos e as coisas vão. Eu sempre dou aquele assim, não, agora vamos, agora deu, entendeu? Tipo, deu de ficar pensando, deu de ficar se debatendo aqui e vamos botar isso para funcionar. Mas é aquele medo, o que os outros vão achar, o que os outros vão falar.
Cara, tem muita gente do contra, né? E do a favor. Tem mais a favor do que contra. Sim. Né? E o do contra vai pagar tuas contas também e não vai fazer nada de bom pelas pessoas, né? Então, beleza, não quer me assistir? Beijo, não me liga. Né? É assim. Então, eu sou meio direta nesse sentido. Mas o que eu quero mesmo, de verdade, é fazer a mulher entender que ela não tem que ter medo. E que ela pode fazer qualquer coisa na vida, independente da situação, de onde ela veio, da onde a gente nasceu e de onde a gente veio, não rotula. Não te dá o caminho, não é aquele caminho que tu tem que seguir. Tu não é, sabe, moldado por aquilo dali. A gente é criado, a gente tem as crenças, aquilo aparece na tua vida, o teu caminho é aquele, mas tu escolhe se tu vai seguir aquilo ou não. Sim, Ninguém é predestinado para aquilo, entendeu? Tu nasceu assim, pobre, tu vai morrer pobre, só se tu quiser. Porque acho que isso tá, muitas vezes, embutido na nossa cabeça, né? Exatamente. Se tu não tem determinada escolaridade, tu não pode crescer na vida. Vai crescer na vida, se tu não conhece determinado tipo de pessoas, tu não tá em determinado ciclo, tu não vai conseguir. Então, e a pessoa acho que compra essa ideia e tá. Então, para mim, porque tu tem que ter faculdade. Beleza, eu acho que pra pessoa que é importante isso, com certeza, vai lá e faz. Mas que nem eu, tipo assim, na matemática, cara, quando eu estudava eu tirava 0 direto. Eu não sei como é que eu cheguei até a 6ª série. Então isso, como é que eu vou, né, trabalhar em algo que, sei lá, eu, né, precisava de cálculo, isso ou aquilo, até porque eu não ia chegar, né, não ia conseguir, não tinha inteligência nessa parte para, né, fazer o negócio funcionar. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar, e trabalhava com a tia, fazia faxina, eu vendia coisa na rua, eu tinha essa mente muito empreendedora desde nova. Mas aí eu vou te contar agora o porquê, um pouco da minha história, né? Sim. Vim lá do interior, né? Minha mãe se separou, casou. Qual cidade? De Osório. Não é tão interior. Não, mas assim, tipo fazenda, né? Sim, sim. Eles eram a parte peões, mais rural ali. Mais rural, tipo peões de fazenda que cuidavam lá, né? Então a gente morava sempre no Cafundó do Judas lá, que para ir para a escola a gente ia a cavalo ou de charrete, né? Então, nossa, tem muita história em relação a isso que tu cria aquilo na tua mente. Então, eu aprendi a perder o medo de fazer vídeos e ser aceita e fotos com a nossa convidada agora, que vai dar, né, depois aí a entrevista. E foi ela que me desbloqueou em relação a isso, porque, tipo assim, eu chegava no colégio fedendo a cavalo, pegava chuva e tinha o bullying da escola. Que eu era fedorenta, que eu era feia, né, porque a mãe naquela época cortava o nosso cabelo a facão, literalmente, né, tesourada, ficava o chitãozinho chororó fake pra caralho. Então, assim, era um desastre total. Então, tipo assim, eu venho com essa questão na mente, que eu era rejeitada na escola, que eu era rejeitada pela parte do padrasto, né. Então, o porquê que eu me tornei muito empreendedora, e, tipo assim, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu vou sair dessa porra, eu não vou ter essa vida de merda, entendeu? Perdão das palavras, mas é que realmente é isso. O podcast é teu pra falar. Né? É aquilo. Então, tipo, eu não vou aceitar isso. Claro que pra mim foi uma mola, né? Foi um impulso. Mas pra maioria das pessoas, né? Uma grande parte, te coloca pra baixo. Claro. Tu é um bosta, tu não vai ser nada na vida, tu não presta, o que é bom vem de berço. É o que eu escutava. Tu não tem sangue pra isso. Gente, que uma criança de 4, 5 anos vai escutar isso, vai pensar o quê? Eu entendo a parte dele, né? Sim. Que era lá do interior, não tinha estudo, não tinha entendimento, mas também se pegou mulher com filho, não podia fazer isso, né? Então, e a minha mãe também aceitava essa situação. Então, desde então, eu pensava, eu vou sair, vou trabalhar e vou ganhar meu dinheiro e eu vou ser alguém, sim. Então, para mim, isso foi uma alavanca, né? Foi uma mola para me impulsionar. Mas o que eu digo, tem pessoas que não têm essa... quando recebe, né, a palavra, ela calcula, registra e guarda. Né? E o guardar depende muito de pessoa para pessoa. Então, realmente, tem muitas pessoas com depressão e que não crescem na vida, que não tomam uma decisão por medo. Né? E por ter essa crença, por ter ouvido isso, por ter passado por traumas. Então, não é só isso, tu entende? Abrange um leque de coisas, e a vida passa muito rápido. E passa muito rápido. E parece assim, mas tu ouviu aquilo quando tu era... A vida passa e a gente não percebe. E tu esquece. Eu muitas vezes percebo, em mim, às vezes, coisas ou medos, ou alguma coisa lá da minha adolescência, que olha quantos anos já passaram. Ou seja, e se a gente permite, isso... Daqui a pouco tu tá com 40, com 50, exatamente. Com 60 e a vida passou e tu tá travado. E tu ficou a vida inteira na mesma, né? Então, assim, isso é uma coisa muito
muito significativa, porque para ti, de repente, tu superou, mas tem gente que... Não, até eu entender e descobrir foi com vários treinamentos, né? Sim, vários desbloqueios, várias terapias. Quando eu passei a entender isso, não, opa, eu tô fazendo para mostrar para alguém. Eu comprei um carro, daí quando eu comprei meu primeiro carro, né, à vista, eu pensei, desgraça, não tá nem vivo para ver que eu venci, porque morreu de câncer e com fome, né? Porque, né, racionava até a comida que a gente comia. Claro, não tenho raiva nem nada, tipo, já passou dessa parte, né, Deus o livre, né, que Deus o tem e tudo mais, mas aquilo fica registrado. Né? Aí todo mundo às vezes eu conto para as pessoas assim, mas tu não superou isso, tu carrega isso ainda. Não é que não tenha superado, não é que carrega. É que aquilo fica registrado no teu subconsciente e tu não te lembra. E tu vai vivendo no automático e fazendo as mesmas coisas referente àquilo. Tu entende? Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa, né, olhar para dentro e ver, poxa, qual é a parte que eu tenho que mudar e o que acontece comigo, sabe? Então dentro dessa sementinha que a gente está plantando e que está iniciando hoje, existe um grande projeto, né, que é um treinamento que eu quero montar, já tenho tudo preparado já, que eu sou formada, né, em coach, né, também, até internacional, se eu quiser dar curso, atender internacionalmente eu posso, porque eu fiz, né, há 4, 5 anos atrás, só que não desenvolvi aquela questão da procrastinação, depois eu faço, invisto em outras coisas e vou deixando o projeto maior para trás. Então agora não, agora é hora dele... agora é a hora dele ir e só ir, né? Legal. Então isso vai ter também um treinamento daqui a um tempo, para as pessoas se libertarem dessas crenças, né, identificar seus problemas e alavancar, entendeu? Superar todos os medos, traumas, né, inseguranças e meter o pé, e é isso aí. Legal. E como só se tu puder contar um pouquinho, né, com que idade tu saiu lá de Osório? Tu foi de Osório, tu veio direto pra cá, pra Cachoeirinha? Não. Eu fiquei até os 12 anos, né, com a minha mãe. Tipo assim, a gente morava em fazendas e tudo mais. Aí, às vezes, quando era muito longe, a gente ficava com a minha avó. Né? Então a avó morava do lado da casinha da minha mãe, assim, uma chacrinha pequenininha, né? E daí a minha avó tinha uma casinha do lado. Então, tipo, a avó fazia a gente dormir 5 horas da tarde. Para acordar 4 horas da manhã, né? Então era muito complicado para uma criança, né? Mas enfim, amava minha avó, ela cuidava da gente e tudo mais. E daí com 12 anos, olha só o que aconteceu. No colégio eu conheci uma menina. A gente estudava e ela era muito para frente, né? Ela morava já na cidade de Osório, só que ela vinha passar ali um tempo e estava estudando. Ela vinha e ia, voltava, não me lembro direito como é que era. E ela era bem mais malandra, e eu era a tapada do interior, né? Daí, tipo, ela assim, guria, vamos trabalhar comigo em Osório. E é isso que eu quero, porque eu quero trabalhar, eu quero sair dessa vida, né? Porque, tipo, eu via dele cobrando a minha mãe, tipo, fazia rancho, faltava 50 centavos, ela tinha que declarar aquilo, então onde é que ela tinha gastado. Sim. E uma vez ela comprou um chocolate pra mim e ele só faltou bater nela por causa daquilo, entendeu? Então, tipo assim, eu registrei com ela e disse, não, eu tenho que ganhar dinheiro pra tirar ela disso. Mas só que ela não queria sair daquilo, né? Pra ela era normal. Sim. Então, com 12 anos eu saí, né, da casa dela, só que eu fugia, não saía assim, né? Eu fugi, fiz uma mala, botei e larguei correndo com a guria, né? A gente foi parar em Osório. Daí a guria já tinha, olha só como é que é as coisas, com 12 anos, cara, com 12 anos. Por isso que eu digo assim, às vezes, Deus te bota no caminho para uma coisa para dar tudo errado, né? Mas quando tu é certo, tu vai fazer o certo, né? Então ela trabalhava na casa de uma senhora, né? Fazia faxina e coisa ali, e a mulher pagava os estudos para ela, enfim. Só que ela era solta, né? Ela tinha 14, 15 anos, ela não tinha mãe, não tinha nada, ela era solta na vida. E eu fui com ela para casa dessa senhora. E lá a gente arrumou emprego, né? Para mim, com 12 anos, eu ia ser babá. Naquela época, eles contratavam pessoas com 12 anos para trabalhar. Cheguei na casa da mulher, conversei com ela e tudo mais. Não, eu quero trabalhar porque eu cuido de criança, porque eu limpo a casa, que eu faço, eu aconteço. Ela disse, não, mas tu não precisa fazer nada disso. Só cuidar da minha filha. A menina tinha 9 meses. E eu ia cuidar da menina. Beleza. A mulher foi trabalhar e tudo, cuidei da menina. A menina dormiu. Daí eu peguei as gavetinhas da menina. Rapaz do céu, limpei tudo aquilo, dobrei, fiz, aconteci. Nossa, tudo um capricho, né? Já limpei um pouco da casa pra mulher e coisa e tal. Botei roupa pra lavar. A mulher chegou e ficou apaixonada. Tá, daí eu, né, terminou meu expediente, fui pra casa, coisa e tal, tava contratada, feliz, né? No outro dia, conselho atrás de mim na rua, conselho tutelar. Procurando? Óbvio, né? Minha mãe botou no conselho, eu tinha que me levar embora de volta, só que daí, tipo, ela não me quis mais lá, porque eu tava dando problemas pra vida dela, né? Aí, aquele tempo, tipo assim, ferrou com a mãe, a madrinha que busca, né? Aí a minha madrinha de Tramandaí, a tia Eva, me buscaram, né?
Daí, nesse tempo, ela trabalhava com faxinas na casa, assim, tipo, dos veranistas, aquela coisa toda. E daí, ali dos 12, acho que aos 15, eu trabalhei com eles, né? Morei com eles. Né? Mas o conselho de tutelar foi te tirar do trabalho, tua madrinha te pegou e botou pra trabalhar. Não, mas tirar da rua, porque, tipo assim, eu não tava com alguém, entendeu? Tá. Tipo assim, eu tava sendo tipo assim, sou independente, tava sem nenhum responsável, digamos. Isso, sem nenhum responsável. Então, tipo, eles, né, tinha que ter alguém responsável, a minha madrinha me recolheu e me levou. Aí tu pensa, né? Os dedos eram em carne viva de tanto limpar a coisa dos outros, né? Tipo assim, e aquilo, aí os primos, as primas, aquela coisa toda, né? Então, tipo assim, aí chegava da faxina, tinha que limpar a casa dela também, enfim, né? As pessoas acham que te ajudam, mas tiram mais teu corpo do que qualquer outra coisa, né? Então, aos 15 anos foi mais ou menos isso daí. Então, e a história vai, né? Aí eu me mudei para Porto Alegre, com a minha irmã também, para trabalhar na padaria com ela. Aí a história se prolonga bastante também. E daí levou, acho que um ano e pouco ali, acho que não chegou um ano. Daí eu conheci, né, uma pessoa, tipo, um namoradinho, e acabei me casando com 17 anos para sair daquela situação. E daí foi onde eu casei e depois com 19 já tive minha filha já. Daí a Netflix é grande, daí daqui a gente parte para outra módulo. E só, enfim, pra gente chegar, se eu sei que depois tu vai falar mais assim. Sim. E na parte de empreendedorismo e tal, há quantos anos faz que tu te tornou uma empreendedora, né? Assim, é que nem eu te digo, sempre foi. Nessa época, quando eu casei e tal, tipo, aí eu já comecei a vender roupa. Eu já vendia Natura. Sempre tive isso, sempre de fazer foi alguma coisa. Em alguma... Sim, sempre empreendendo alguma coisa. Eu via tal coisa, isso aqui dá dinheiro, isso que eu vou fazer. Tem um vidro... Se dá pra comprar por 1 e vender por 2, tu achava... Tava lá, entendeu? Tava lá. Nossa, vendia Herbalife, aquelas coisas nada que era moda na época, vendia, batia em porta, pentelhava as pessoas compravam, entendeu? Ficava com dó, sei lá eu. E daí, naquela época, às vezes não tinha nem dinheiro pra comprar leite pra minha filha, então, tipo, eu tava sempre, fazia faxina, né? Então, tipo, nossa, sempre tive essa parte, assim, de empreender. Trabalhei muito pouco de empregada, assim, né? Depois, né? De funcionária, de CLT? De funcionária. Foi muito pouco porque eu não aguentava. Tipo assim, nossa, as pessoas têm a cabeça muito pequena. Então, isso tá dentro de mim. Acho que eu fui uma empreendedora na outra encarnação, um espírito, né, evoluído. Eu sempre tive, até esses dias... Eu sou acelerada, tu viu, né? Esses dias eu bati um papo com o pessoal aqui, naquele podcast de 3 horas que eu te falei, e eu lembro quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, eu comprei um livro que era, sei lá, 120 ideias para se trabalhar por conta própria. Eu sempre tive na minha cabeça, assim... E não, como a gente fala, não é um demérito quem trabalha de CLT, sim, não. Quem quer fazer uma faculdade, não existe problema algum. Se todo mundo fosse Cada um escolhe o que é melhor pra si, né? Se todo mundo fosse empreendedor... Se sente confortável de fazer, né? Se todo mundo fosse empreendedor, não ia ter ninguém para trabalhar, né? Exatamente. Não tem nada, nenhum demérito, mas é uma questão de mentalidade, né? Cada um tem uma característica. Eu sempre tive isso assim, puxa, vou acordar tal hora, vou ir fazer todo dia o mesmo caminho, eu não me sentia... Eu me sentia estranho pensando dessa forma, eu sempre tive essa mentalidade. Isso é zona de conforto que se chama. Que nem eu falo sempre assim, eu tô sempre na zona de desconforto. E põe desconforto nisso, entendeu? Tipo, quando começa a ficar muito parado, muito tranquilo o negócio, que eu falo, se não tem emoção, cara, não é Aline Valente. Então, né, mas tem que ser emoção boa, né, gente? Porque assim, é fratura de coluna, é não sei o que, é roubo de carro, não, deu, né? Acabou, para com isso. Mas o carro tu recuperou. Recuperei, graças a Deus, tudo certo, né? Depois eu conto melhor a história. Olha, essa é punk negócio. Pra começar o ano... Não, e ainda ia desmarcar hoje, né? Pra gente começar a iniciar o podcast que tinha, né, dado problema. Deu tudo certo, graças Não vamos desmarcar, não me interessa o que vai acontecer. Graças a Deus. Eu sempre brinco, sempre que chega o final do ano a gente pensa assim, né? Não, agora esse ano acabou, não consegui fazer nada do que eu projetei. A gente tem a impressão de que quando vira do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, uma coisa mágica acontece que o ano é resetado. Às vezes começa o ano com um monte de tranqueira, né? Exatamente. A gente acha que... Continua a mesma coisa. Então a gente tem essa crença que tipo, nossa, virou o ano coisas boas e nossa. Cara, se tu não te mexer, se tu não fizer isso, não mudar, não vai acontecer porra nenhuma. Tem uma coisa boa no fim do ano, que é o quê? Que de alguma forma, por ser o final de um ciclo e outro vai começar, de alguma forma tu para refletir, né? Sim. Então te ajuda, tá, beleza. Mas a gente só reflete, né? O problema é sempre... Não põe nada em prática, não faz nada. É época da gente planejar tudo que a gente Pula 7 ondinhas e espera que dê certo, beleza. Final do ano é época de planejar o que a gente não vai fazer o ano que vem, né? Que a gente coloca um monte de coisa, várias a gente não coloca, assim, né? Mas como é importante, né? Claro.
eu acho assim, esse fim e começo de um ciclo te ajuda, pelo menos, assim, tá, beleza, vou parar aqui para ver, de repente eu não vou fazer nada de novo, sim. Mas pelo menos nos traz a consciência, assim, e ajuda um pouco, pelo menos, né? Com certeza. Mas esse ano agora eu tinha colocado essa meta e estamos aqui concretizando. É isso aí. Né? E daqui para frente só vai. Né? Espero que as pessoas gostem bastante, que se afinizem, né, com a situação, que tirem, né, algum aprendizado, né, que a gente possa trazer, né, muito aprendizado e entendimento para as pessoas, né, que às vezes já estão perdidos ali. Sim, então sim. A gente vai abordar vários assuntos, né? Então vai ser muito maravilhoso. Eu particularmente sou um grande procrastinador, né? Sempre fui, né? E eu tenho o meu podcast, que é o Pod Café, e já estou no episódio 80. Então, para mim, ter feito 80 episódios assim é um negócio que realmente... gigantesco, parabéns. Para quem sabe que é um... Não sei o tempo que foi esses 80, né? Mas... 1 ano e 4 meses. Não. 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Maio fecha 2 anos. Tá bom. Então... Claro, se fosse 1 por semana, são 52 semanas, é quase 1 por semana. Teve uma época que eu fiz, 4 numa semana, assim, eu comecei meio louco, vou fazer vários podcasts. Como o estúdio era meu, eu digo, vou ficar fazendo. Né? E outra coisa que é bem importante, né, eu acho que assim, não é só o fazer, mas a gente tem que ter constância. Constância e conteúdo, né? Conteúdo, dedicação, não é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. É que antes eu dava curso de sobrancelhas, né? Micropigmentação, design de sobrancelhas, então eu estou retornando com isso agora, né? Depois do empreendimento que eu tive da estética, enfim. Aí vem uma história à parte. Tu tá um tempo parada na questão de curso, ensinar. Uns 2, 3 anos por aí mais ou menos, né? Então, assim, nas turmas, muito que eu vi assim, nossa, tá doendo meu dedo. Eu não consigo, isso é muito difícil. Cara, eu só te digo uma coisa assim, eu não tinha dom, isso não é dom. Quando a pessoa fala pra mim que é dom, eu fico muito braba, sabe? Porque qualquer coisa que tu fizer, se tu te dedicar, é treinável. Pra ti é fácil, tu tem o dom. Se tu treinar hoje, vai ser mais ou menos, vai ser ruim. Se tu treinar amanhã, tu já entendeu como é que é. Aí tu vai começar a melhorar. O terceiro dia, beleza, acho que eu já comecei a melhorar. 4º, 5º, 10º, sei lá, quantas que tu vai fazer, tu já vai estar trabalhando muito bem. Claro. E isso é em qualquer área, qualquer situação. O sucesso, ele é treinável. É que eu digo. Totalmente. Então, assim, não existe isso. Aí, o que existiu, né, para mim, para as coisas darem certo como deu, né, nesse tempo todo na área de micropigmentação, de sobrancelhas, foi a dedicação e é aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso aqui dar certo porque eu tenho que ter comida para minha filha. Sim, não tem uma alternativa, né? E eu não comecei direto na sobrancelha, né? Isso eu quero contar mais bem detalhadamente para as pessoas entenderem e se identificarem também, né? Claro. Eu trabalhei com depilação, com massagem, com terapia holística, já tive restaurante, já tive entrega de lanche, então foram etapas, sempre empreendedorismo, né? Então, isso depende muito da pessoa. Né? Depende muito ali. Agora, se tu tem um pai que ajuda, se tu tem uma mãe que ajuda, fulana foi lá, pagou o curso pra ti, né? Tua mãe te ajudou, teu pai, sei lá, quem? Tá. Se der, se não der, não deu. Tá muito difícil. Mas agora, se tá batendo a aguinha na bunda ali, filho, e tu tem que ter o dinheirinho pra comprar comidinha pro teu filho e não tem ninguém pra te ajudar, tu vai fazer dar certo. Não tem. Tu vai te dedicar e o negócio vai dar muito certo, porque tu é obrigado a fazer. Porque se tu não fizer, ninguém vai te dar assim, tá aqui uma cesta básica na tua porta, um bifezinho, né, pro teu filho, uma coisa, um leite, ninguém vai te dar. Né, porque as pessoas só vê o depois. Sim. Né, que nem todo mundo me olha, não sei o que e tal. Cara, ninguém sabe da minha história. Ninguém imagina. Mas tu sabe que eu li uma biografia do Carlos Wizard, que era o dono da Wizard, da escola de inglês, e ele conta ali toda a história, a trajetória de vitória dele e tal. E ele fala assim, mas pra ti é fácil, né? Agora tu é um milionário das escolas. Ele falou assim, mas aqui eu não falei da locadora de carro que eu abri e fali. Eu não falei da sorveteria que eu abri. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que é importante que a gente compartilhe também as nossas derrotas. Mas é exatamente isso que eu quero fazer. Por quê? O que eu fiz de errado. Porque assim, o que eu fiz de errado. De repente, eu nunca tive sucesso e tu teve. Aí eu vou me sentir inferior. A Aline teve sucesso. Agora, se tu falar das tuas derrotas, eu me identifico. Exatamente. A derrota conecta todo mundo, porque todo mundo já foi derrotado em alguma coisa. Na verdade, não é só o bonito. Na verdade, o bonito vem como consequência. Porque mas se eu vejo assim, chegar lá... ela teve os desafios, ela também teve uma ideia que deu errado, ela também tentou, achou que ia dar certo e já não teve uma ideia que tu achou, essa ideia é fenomenal. Eu vou fazer isso aqui, eu vou bombar e não vai.
Isso conecta com as pessoas, porque a pessoa... Aquele que já fez uma coisa que também não deu... Puxa, mas ela fez, não deu e perseverou. Pô, acho que eu também vou perseverar, mas vou tentar mais uma vez. E isso vai conectando, vai ligando as pessoas, e olha que louco isso, né? Eu tinha meu estúdio, né? Ganhava dinheiro, tava rico e não sabia, tava assim, ó, né? Vamos aumentar o negócio? Vamos, né? Aquela coisa, vamos lá. Botei a estética, né? Que eu fechei agora, ano passado, no caso. Agora tá fazendo um ano que eu fechei, né? E reabri o estúdio. Então, fiz um negócio, tive um empreendimento, mais ou menos no valor de R$400 mil. Bah. Tá? Então, tipo assim, ó, quando eu fechei a estética, eu perdi esse valor ano passado. Sim, tipo assim, eu não vendi o ponto, entendeu? Sim, tu fechou o negócio. Não deu certo? Deu certo pra caramba, sabe? Porque quando eu comprei o ponto, um ano depois entrou a pandemia. Então eu entrei com um empreendimento gigantesco. Eu queria me tornar referência em academy, né? De cursos na área de estética. Então eu trouxe uma menina de cílios de Portugal, a gente já começou a dar curso, aquela coisa toda. E daí, tipo assim, só que uma pessoa só pra administrar tudo não dá. Eu tinha que trabalhar, trazer o pessoal, cuidar do pessoal lá embaixo, que era manicure, cabeleireiro, os colaboradores todos. Administrar todo mundo. Administrar, secretária, não tem como, tu pira. Então, tipo assim, eu mantive 2 anos de pandemia, né? Aos trancos e barrancos, vai, né? Aquela coisa toda ali, mas mantive. Só que começaram coisas a acontecer, tipo, roubava o relógio, roubava os fios e não sei mais o que. E começou, tipo, aquilo me atucanar numa forma, tive início de AVC. Enfim, né? Mais uma Netflix para nós falar sobre isso depois. E chegou no ponto que eu disse assim, eu não quero mais, eu não consigo mais trabalhar aqui dentro. E foi onde eu tentei vender, claro, na pandemia ninguém ia comprar, né? Claro. Um empreendimento daquele tamanho. O que eu fiz? Eu vendi as coisas de dentro para montar o estúdio que eu tenho hoje. Vendeu os utensílios, assim mesmo, foi vendendo... Sim, cadeira de cabeleireiro, ar-condicionado, fazia negócio com a mão de obra e tal, porque eu não tinha mais dinheiro, entendeu? Mas nisso vai se perdendo. Poderia ter ficado, poderia, com certeza, mas o meu emocional não me permitiu mais continuar, entendeu? Claro. E às vezes, nesse ponto, exatamente, é mais importante ficar com a saúde mental boa do que ficar com a gente põe essa colinha nas costas, né? Foi um aprendizado. Foi caro pra caralho, né? Foi caro aprender. Foi caríssimo, mas é que eu te digo, a área que a gente trabalha dá muito dinheiro, ela dá muito certo. Só que às vezes a gente faz uns investimentos que talvez não foi errado, mas, né, poderia ter sido diferente. Então, eu tinha a ideia antes de entrar no online, de fazer cursos e tal. Hoje em dia seria totalmente diferente, mas talvez com o aprendizado que eu tive nesse tempo de estética, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje para fazer o que eu queria fazer. Claro. Talvez também não daria certo, digamos assim, né? Então, não que não deu certo, entendeu? Sim. Mas essa situação, tipo assim, então as pessoas têm que entender que, cara, tipo, eu perdi muito dinheiro, entendeu? E tudo bem, vamos lá de novo. Eu não tenho medo de trabalhar. Agora o caminho é mais curto porque eu já sei o que não fazer. Claro, mas também agora tu tem uma expertise que tu tem a capacidade de ajudar outras pessoas a não passar pelo mesmo erro. Exatamente, aí é que tá. Que então, a famosa curva da aprendizagem, né? Aquilo que tu demorou vários anos para aprender, tu tem a capacidade de ajudar alguém a encurtar que eu quero o caminho, agora. A encurtar esse caminho, né? Exatamente, é isso que eu quero trazer para os os seguidores e para todo mundo, né? Nesse sentido. Né? Então, eu identifiquei o porquê que eu fiz tudo isso. E o mais importante. Né? E a gente identificar isso dentro da gente, se, poxa, realmente eu fazia isso, por isso, por isso, por isso. Então, o dinheiro, o teu crescimento, né, ele vem. Mas se tu não souber administrar, tu fica ali, tu estaciona, ou tu regride, ou tu para por ali. E às vezes as pessoas acham caro, por exemplo, né? Vou comprar um curso do fulano lá, é caro. Então faz assim, vai lá, abre um negócio, perde todo o dinheiro, vê o que é mais caro, né? Aprende na prática para tu ver, entendeu? Aprende na prática, né? Vai lá e faz tu, então, né? Então é muito... Exatamente. Então existem pessoas que realmente têm passaram por esse processo, têm essa expertise e elas podem ajudar, né, as pessoas nesse caso, e tu, dentro do teu ramo, assim. Nossa, inclusive, te falei, né? Quando chegou aqui que eu fui falar com uma pessoa e falou que tu foi a primeira professora dela, né? Isso, então, ou seja, na cidade já tem... Sim, eu já tenho uma marca, já tenho um nome. Foi construído muito trabalho. Sim, Meus clientes confiam muito em mim, graças a Deus, né? Claro que a gente não é 1000% para todo mundo, né? Claro. Mas a gente tenta, eu sempre dou o meu melhor, sempre faço o possível e impossível entregar um trabalho perfeito. Tem gente que vai gostar, tem gente que não, mas... né? Mas, tipo assim, graças a Deus, sempre foi mais por indicação e tal, né? Então, tipo, essa parte de mídia minha foi muito fraca sempre, né? Por causa de post, de coisa que a gente não dá muita bola, né?
Mas hoje em dia o que, né, impulsiona também é isso. Mas o mais importante é a pessoa falar bem de ti, né? Do teu trabalho. Então isso, graças a Deus... Eu acho que o lead, como se chama, né? E a gente se manter, né, no mercado. A não indicação, só 1 ano, 2 anos, mas sim a indicação tempo, sempre né? é o cliente mais... Porque o cara que foi indicado por alguém... É o melhor. Geralmente ele vem... Ele não quer muito conhecer, ele só quer saber quanto custa e se eu posso pagar e ponto. Ele já confia porque alguém falou bem de ti, né? Sim. Acho que esse é o melhor, né? Quando vai vindo mais clientes por causa de indicação, então é o melhor caminho, né? Então esse é o caminho. Estamos aí, Vamos acompanhar. Esse aí foi o primeiro episódio recém, né? Exato, primeiro do Valente Cast. Não é nem o primeiro episódio, o episódio 0, né? É o 0, é só uma apresentação. Esse é o episódio 0 para vocês terem uma ideia do que vem por aí ainda. Vem bastante conteúdo, material. Vai ser... E deixa eu te contar uma coisa. Lembra que eu te falei que eu vi que era um post teu patrocinado, né, daqui, né? Eu já tinha pesquisado antes e tal. E pela questão de ser longe, enfim, eu acabei não fazendo. E daí, quando eu tava naquela situação lá e tudo, né, rezando pra Deus, né, eu tenho um propósito na vida, cara, tá? Né? Vamos fazer isso aí então, né? Vamos lá. E quando veio, apareceu aquilo, tipo assim, aquele post, né, patrocinado, assim. Produtora de podcast e tal, não sei o quê, acho que até um vídeo teu, acho que era eu falando. E daí eu olhei assim, cara, vamos ver onde é que é isso daqui, né? Eu disse, Cachoeirinha, gente, perto. Não pode ser que em Cachoeirinha teve... não pode ser. Daí eu olhei, já peguei o WhatsApp e já chamei na mesma hora, entendeu? Eu até te falei assim, é um anúncio, né, teu ali que eu vi, não sei o que e tal. E foi aquilo, passou na hora, eu disse, não, é agora. Show, e deu tudo certo, a gente veio conversar e tal, eu gostei, né? Então se enquadrou no que eu precisava no momento. E tudo acontece da maneira que tem que acontecer, né? Então foi muito massa, assim, do jeito que eu pensei na hora, o negócio apareceu, e aqui. E era aqui do lado. Show de tudo bola. Certo. E é isso aí, gente. Então, o episódio 0 aí, essa introdução, tenho certeza, só desse bate-papo aqui já entendi, né? O quanto de conteúdo, de história, de conexão o pessoal vai poder ter, né? Acompanhando aí o Valente Cast. Nossa, Valente Cast. É que nem eu botei ali no Instagram, né? O canal de mulheres de poder, mas não é um poder normal, é um poder com pH, né? Porque o pH ele é muito maior, né? Ele tem muito mais força. Então é um canal de mulheres de poder. É isso aí, gente. Então, você que acompanhou até agora aí esse primeiro episódio, já te inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo essas coisas. Já vai aparecer embaixo aí as redes sociais na descrição do vídeo, já conhece mais da história da Aline. Exatamente. E conforme os episódios forem acontecendo aí, vocês vão conhecer mais dessa história. E tenho certeza que vai acrescentar na vida de todo mundo. Com certeza. E a mulherada que é convidada, as minhas convidadas são sensacionais, são pessoas maravilhosas, de grande superação, assim, sabe? Mulheres fortes pra caramba. Show de bola. Aguardem que vem muita coisa boa por aí. Então tá, gente. Obrigado aí por você que nos acompanhou e siga acompanhando aí em breve mais episódios pra você acompanhar. Bora lá. Forte abraço. Tchau, tchau. Só acompanha. Tchau, tchau.